criminosos em série e criminosos de maneira geral têm o hábito de atribuir responsabilidade para alguém. Eles são incapazes, a partir de perfis específicos, de aceitar responsabilidade pelos próprios atos. Então, Francisco, como muitos outros, responsabilizaram a sua infância, que foi maltratado pela mãe, por um padrasto, por pessoas que estavam próximas, adultos que estavam próximos, que tinham abusado dele. Há quase que uma descrição de uma relação incestuosa ali com a mãe, nada comprovado, nada demonstrado, isso é fala exclusivamente dele. E a minha experiência no ambiente penitenciário, avaliando pessoas com essas características, demonstra que eles falam isso. Eles querem jogar responsabilidade para alguém. Então essa é uma maneira do funcionamento deles no mundo, principalmente de psicopatas. A responsabilidade não é minha, é tua. A culpa é da vítima, a culpa é da sociedade, a culpa é do meu pai e da minha mãe, a culpa é da minha infância. A culpa não é da minha vontade, do meu desejo de fazer algo por mim, que me desse prazer, que me desse poder. Os crimes de homicídio, os crimes de natureza sexual, são crimes com relação ao poder, ao controle, principalmente em crimes em série. Então, esses indivíduos que cometem esses crimes têm uma tendência natural de não assumir a sua responsabilidade, de culpar todos e todos pelos seus atos, mas essa é uma estratégia manipulatória e muitas vezes, não todas, mas a maioria das vezes são mentiras. Obviamente, todas as pessoas sofrem, todas as pessoas têm dificuldade, nenhuma família é perfeita, nem todos têm uma alimentação adequada, nem todos conseguem realizar seus sonhos, mas ele sobreviveu à infância, sobreviveu à adolescência e ele decidiu atacar pessoas que não ofereciam a menor resistência ou a menor ameaça a ele. Então se fala muito dele. Então a gente tentar olhar e acreditar na fala desses indivíduos que a infância deles foi complexa, que eles foram vítimas, a experiência diz que temos que fazer isso com muito cuidado. Ou podemos criar um determinismo de causa e efeito, culpando a mãe e o pai por uma pessoa na vida adulta decidir ser um serial killer. E não. O ato de matar, o ato de ser um predador, é um dos repertórios comportamentais humanos, que tem causas e efeitos, tem facilitadores. Obviamente, uma pessoa que vive uma infância de atrocidades, maldades e violência, ela vai aprender no seu repertório que a solução dos problemas é pela violência, é pelo grito, é pela discórdia, não é pela ética e pela moral. Então, obviamente, o ambiente que a gente vive, ele contribui, no entanto, não é determinante. São múltiplas as causas para alguém cometer qualquer ato. É um múltiplo conjunto emocional, cognitivo, genético, biológico, instintivo, memória filoontogenética, memória ancestral, nossas relações, questões culturais, sociais, legais. A nossa constituição enquanto humanos, ela é muito ampla. Ela tem detalhes absurdos, nossa constituição de regras. Temos regras para tudo, códigos para tudo. Alguns indivíduos não se adequam a esses códigos éticos e morais pessoais e universais. O ato de matar é um ato universal. E qualquer sociedade pune o ato de matar. Não existe uma sociedade hoje que o ato de matar é livre. Então isso é um ato moral universal, uma condição ética e moral universal, da qual ele viola a partir de princípios muito individuais, que ele não se relaciona com esse mundo, ele não se importa com esse mundo, ele vive a sua individualidade. Então criminosos em série vivem essa individualidade, agem pelo seu prazer, não consideram a vítima, observam a vítima como objeto, como alguém ou algo que pode lhe proporcionar algum prazer. E assim ele agiu, infelizmente, com essas duas vítimas. Temos aqui um caso de um serial killer, efetivamente de um serial killer. Ele tem uma frase, uma das suas avaliações, ele traz frases muito emblemáticas, muito em alto relevo,
E uma das frases que o Chico Picadinho diz é: o que eu fiz vem do inconsciente e do instinto. E essas coisas a gente não controla. Então, de uma maneira, uma maldade sórdida, ele consegue identificar dentro dele que os atos dele têm uma raiz instintiva, biológica, e tem uma raiz inconsciente, que poderia ser uma projeção de parte da sua sombra. Ou seja, ele consegue identificar muito bem o que ele fez e por que ele fez. E ele percebe que o ato dele ele foi tomado por algo. Bom, temos que entender que esse não é um ato de inimputabilidade, de doença mental. Ele não é considerado um doente mental. Ele é considerado, dentro das suas avaliações, de várias avaliações que foram feitas por vários profissionais, ele é considerado um psicopata. Alguém que tem uma maneira, um repertório comportamental de viver muito específico. E ele vive de acordo com esse comportamento. Ler sobre o que se fez pode criar uma certa percepção de poder, né, e mexer com a vaidade do sujeito, mas eu diria que nesse tipo de criminoso que tem um componente sádico junto, né, o componente sexual é nítido nas agressões dele, o componente sádico também. Ele começa literalmente tirando pedaços das suas vítimas. Que há sinais de que ele utilizou uma tesoura no quarto antes de arrastar ela para a banheira. E aí deduz que ele teria usado essa tesoura numa tentativa inicial de começar a esquartejar o corpo no quarto. Mas há outra possibilidade para isso. Ele pode ter usado a tesoura como instrumento de tortura enquanto mantinha ela sob controle. Psicopatas são egocêntricos patológicos, antissociais são egocêntricos patológicos, criminosos em série são egocêntricos patológicos. Então, alguém que comete esses crimes como o Francisco é um egocêntrico patológico. Então, eu não acredito que nem ele nem outros querem ser presos. É que a prisão é uma consequência inevitável do ato deles, mas eles não querem estar ali presos. Eles querem ser holofote, sim, em função do seu ego, do seu narcisismo, sim. Imagina que na natureza, o pavão, quando ele se apresenta e abre o rabo, que é belíssimo inclusive, ele se torna presa. Por quê? Os predadores estão vendo ele em destaque. Então ele se torna uma presa também. Mas ele quer atrair sexualmente. E é um risco que ele corre. Quando o pavão se apresenta na sua plenitude, o serial killer também, na sua cabeça maldosa, ali é pura maldade, não é doença, ali é maldade, é uma outra coisa. Dentro da sua maldade, ele também é um pavão aparecendo. Mas há uma consequência. Então, para o pavão, ele pode ser vítima de um predador, e no caso de um serial killer, efetivamente ele vai ser preso. Então acaba que é um preço a ser pago. Eu discordo com o pensamento de que eles querem ser presos. A gente tem que pensar que um psicopata não tem um funcionamento igual ao nosso. Todos temos os traços, então a gente sempre em algum momento da vida é irresponsável, ou negligente, ou não sente culpa. Só que o psicopata tem isso sempre, e numa quantidade, numa intensidade muito maior. Da mesma forma que acontece o feminicídio ou a violência contra a mulher, a pessoa não começa matando, então ele vai se aperfeiçoando, ele vai desenvolvendo as armas da sua psicopatia, nesse caso. Então ele vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo técnicas. Nesse momento desse primeiro crime, tudo indica que, como não estava premeditado, ele não estava ali pensando em matá-la ou como ele ia fazer com o corpo. Simplesmente aconteceu porque ele não se conteve, ele não controlou a raiva que ele estava sentindo. E como ele já tinha matado outros seres antes, para ele matar uma mulher talvez não tenha sido assim tão grave ou tão diferente. Você se imagina na situação, então você esganando um gato, por exemplo. Você percebe que o bichinho está em sofrimento, uma hora você para, certo? Uma pessoa que já faria isso.
No caso dele, não, ele vai até o final e vê a vida saindo desse animal. Da mesma forma que a mulher, ao olhar nos olhos dela e enforcá-la daquela maneira, ele estava vendo a vida esvaziando dela, e mesmo assim ele continuou. Todo assassino é um psicopata? Não. Mas nesse caso, a gente sabe que sim, por causa de outras atitudes que ele já tinha feito, por causa da história dele e por quem ele era depois.